Olá, turma. Espero que todos estejam bem. O tema da aula de hoje é sobre o lixo e quem vai explicar essa aula hoje sou eu, a professora Stephanie, junto com o professor Diego. Bom, o lixo ele é um dos maiores problemas sociais da atualidade. Tanto que a cólera, a disenteria, a febre tifoide, a filariose, a giardíase, a leishmaniose e a peste bubônica, elas são algumas das doenças relacionadas ao lixo, mas principalmente ao lixo doméstico. Além disso, o destino inadequado do lixo, como as áreas desabitadas, encostas, rios e córregos, pode causar sim problemas sociais e ambientais. Problemas como disseminação de insetos que são hospedeiros de doenças, como a já citada peste bubônica, a leptospirose e a dengue, decomposição de matéria orgânica que gera um odor desagradável e produz um líquido ácido de cor escura, que se chama chorume, e que é absorvido pelo solo e atinge os lençóis freáticos, tornando-os poluídos. Contaminação do solo com produtos tóxicos e a contaminação das pessoas também que vão entrar em contato com esse produto, deslizamento de encostas, assoreamento de mananciais e enchentes, armazenamento de materiais que não são biodegradáveis e além de estragar a paisagem. E esses problemas, eles geralmente acontecem em países subdesenvolvidos. Mas isso não significa que precisa ser assim, que a gente precisa viver desse jeito. Países desenvolvidos já mostraram e mostram como destinar o lixo de maneira correta. Então, o primeiro grande passo é entender o que é o lixo. Mas e aí? Tu sabe o que é o lixo? Mas antes de falar dos problemas em si, a gente tem que entender o que é o lixo, pessoal. O lixo, ele na verdade, ele é uma criação humana. O lixo não existe naturalmente na natureza. Então, outros animais não produzem lixo. Na natureza, tudo que entra na natureza, tudo que sai da natureza, ela é reciclada, digamos assim, ela entra nos ciclos naturais. Então, tudo que é descartado na natureza, tudo que morre, qualquer coisa que a natureza produz, ela reutiliza em algum dos seus ciclos. Então pode ser o ciclo do carbono, a decomposição por fungos e bactérias e coisas do tipo. Tudo isso a natureza engloba, entendeu? Então o lixo que a gente conhece hoje, ele é uma criação humana. E o que seria esse lixo, pessoal? O lixo pode ser classificado como algo inútil, indesejado ou descartado pelo ser humano. Então, se tem alguma coisa que não é mais útil para você, você pode considerar como lixo. Se tem alguma coisa que você não deseja mais, é considerado lixo. Ou se tem alguma coisa que simplesmente você quer descartar, também é considerado lixo, pessoal. O lixo, ele pode ser tanto líquido, como no caso de esgoto, rejeitos de indústria, que você vê, por exemplo, lá no Rio Tietê. Você vê muitas vezes aquele esgoto sendo, aquele rejeito sendo descartado diretamente no rio. Isso é um grande problema. Ele pode ser sólido, como a gente conhece, então aquele lixo que a gente de embalagens e coisas do tipo que a gente embala nesse saco plástico aqui para ser descartado para quando vir o caminhão de lixo ele ser pego e levado. Ou pode ser o gasoso. Também existe lixo gasoso, pessoal. Todo aquele rejeito da produção industrial, sabe aquela fumaça que sai assim pelas chaminés de grandes indústrias? Então, aquilo de lá também pode ser considerado lixo. E esse é um dos principais problemas de poluição que a gente tem, esse lixo gasoso. Porque o lixo gasoso não há muito o que fazer com ele, entendeu? Quando ele é descartado na atmosfera, não tem, não tem como tratar, digamos assim, desse lixo gasoso. Então ele é um sério problema ambiental. Antes da gente começar a falar dos lixos propriamente ditos, é vocês entenderem a diferença entre resíduos e rejeitos. Os resíduos, pessoal, eles são tudo aquilo que sobra de determinado produto. Ou seja, pode ser a embalagem, a casca ou outra parte do processo que pode ser reutilizado ou reciclado. Então vocês têm que botar na mente que tudo que pode ser reaproveitado a gente classifica como resíduo. Já os rejeitos, esses sim, esses eles são um tipo específico de descarte, aquele que para qual não existe nenhuma possibilidade de reaproveitamento ou reciclagem. Ou seja,
tudo que é rejeito é aquilo que não tem mais utilidade. Esse é o principal problema, esse é o lixo problemático pra gente. Por quê? Porque se é rejeito, significa que não tem onde colocar, vai ocupar espaço, não posso reaproveitar como matéria-prima para outras, para produzir outras coisas. Então, isso sim é um sério problema para a nossa sociedade. A gente pode classificar o lixo também como o lixo orgânico e o lixo inorgânico. O lixo orgânico, pessoal, a gente pode classificar ele como o lixo, podemos dizer assim, aquele lixo de resto de comida, casca de alimento, semente, folhas. É aquele lixo que, ao ir para a natureza, ele pode ser reaproveitado em um dos ciclos naturais. Então, ele pode ser decomposto e servir como adubo para o solo. Muita gente faz isso em casa, no caso das composteiras, sabe? Que cria ali bonitinho para servir como adubo. É muito legal. Então, o lixo orgânico é basicamente restos de comida, casca de alimentos, folhas que caem das árvores. Esse a gente classifica como lixo orgânico. Já o lixo inorgânico, pessoal, é todo aquele lixo que é fruto de industrialização, digamos assim. Então a gente entra aqui garrafa PET, é, entra aqui metais, entra aqui compostos radioativos. Então tudo que é fruto de industrialização ou coisa do tipo, ele entra nessa classificação inorgânica. Então, ou seja, ele não é decomposto facilmente, ele leva muito tempo para ser decomposto na natureza. É devido a esse lixo inorgânico que ocorre a poluição no ambiente. Então, é fruto do lixo inorgânico, dos rejeitos inorgânicos, que a gente tem todo esse problema com o lixo. A gente também pode classificar o lixo pela sua tipologia. O que seria isso, pessoal? É basicamente pelo o local onde ele é produzido. Então a gente tem o lixo urbano, que é produzido nas grandes cidades, o lixo industrial, que ele é produzido nas indústrias, como o próprio nome diz, o lixo agrícola, que ele é fruto da agropecuária, e o lixo hospitalar, que ele é fruto ali de hospitais. Há também outras tipologias para o lixo, mas a gente vai focar nessas quatro principais aqui, tá bom? O lixo urbano ele é constituído por lixos de casas, bares, lanchonetes, restaurantes, repartições públicas, lojas, supermercados, feiras e até mesmo do comércio. Ele é composto principalmente de sobras de alimentos, embalagens, papéis, papelões, plásticos, vidros, trapos e entre outras coisas. Esse lixo ele normalmente é encaminhado para aterros sanitários. E a adoção de contentores por empresas de lixo urbano veio para facilitar tanto a vida da população quanto a da coleta seletiva, pois são bem grandes e têm altíssima capacidade para comportar resíduos. E também evita que insetos e animais de rua entrem em contato com essas sacolas, sujando o ambiente e trazendo doenças. Os contentores, que são essa, esses recipientes verdes aqui na imagem, eles costumam ficar em dois lugares, como em pontos de entrega voluntária, que é o PEV, que são locais determinados pela prefeitura para receber resíduos recicláveis da população, e os contentores eles são específicos para a coleta seletiva. Aí tem os ecopontos, que são semelhantes aos PEVs, que são os pontos de entrega voluntária, mas eles permitem que a população leve rejeitos diferentes, como materiais de construção, tronco de árvore e podas também e outros eletrônicos. O descarte de lixo urbano em contentores, ele permite que a população faça a coleta seletiva por conta própria, separando aquilo que pode e não pode ser reciclado. E é muito comum também encontrarmos lixeiras externas, aquelas feitas de ferro colocadas nas calçadas, como essa daqui da imagem. E aquelas também de armações que estão presas às portas ou em espaços externos da casa. Mas em grande parte das cidades brasileiras isso é proibido, esse lixo do lado de fora ou preso no portão. Lixeiras fixas em calçadas ou presas na parte externa do portão acabam atrapalhando a circulação das pessoas e pode causar acidentes.
Tanto que em São Paulo a lei permite essa colocação, essa lixeira, mas numa distância mínima de 1,20 m entre a sua residência e a lixeira. Bom, já o lixo industrial, ele é um lixo produzido pelas indústrias que possui características muito peculiares dependendo das matérias-primas que eles usam. Ele pode ser perigoso e até mesmo tóxico. Então, é por isso que, a menos que passe por processos de tratamento específicos, não pode ter sua produção final no mesmo local do lixo domiciliar, do lixo urbano. O lixo gerado por indústrias metalúrgicas, alimentícias e químicas tem seus lixos bem diferenciados entre si, o que causa a necessidade de tratamentos específicos para cada um. Como, por exemplo, em uma indústria alimentícia, o refúgio ele pode ser vendido para fábricas de ração animal, enquanto as metalúrgicas e de plástico vendem seus refúgios para serem reciclados por empresas especializadas. Já nas indústrias químicas, geralmente é preciso tratar seus rejeitos, o que pode requer alto investimento. E alguns exemplos de lixo industrial são, como por exemplo, produtos químicos, borracha, plástico, madeira, papel, cinzas, gases e até mesmo óleos. Nos processos das indústrias são usados matérias-primas como ferro, água e madeira. No entanto, esses processos eles produzem os restos da produção, o lixo industrial. E esses restos eles podem ser inofensivos ou tóxicos, tanto para a saúde humana quanto para a saúde do meio ambiente. E os descartes corretos variam de acordo com o tipo de resíduo que tenha no mínimo de contaminação, como por exemplo o coprocessamento. O coprocessamento ele transforma os resíduos em combustível para fornos industriais cimentícios, de modo que não gere gases poluentes. Já a incineração ela é adequada para descartar resíduos corrosivos, reativos, tóxicos e inflamáveis, ou até mesmo que transmitam doenças, como o lixo hospitalar. E já o aterramento é para resíduos contaminantes e tóxicos. E é necessário que o aterramento seja feito de forma a ser impermeável, de modo a não contaminar o ambiente, como eu tinha falado antes, para não contaminar os solos freáticos. E o beneficiamento de resíduos, esse método ele vai acabar destruindo de forma térmica os elementos com capacidade contaminante, como óleos e resíduos sólidos, passando por métodos de segregação e secagem. O material restante ele pode até ser usado como matéria-prima em outras indústrias. Bom, vamos falar agora sobre o lixo agrícola. Esse é o lixo que ele é gerado pelas atividades de agropecuária. Então, podemos citar como exemplo de lixo agrícola restos da colheita, como aqui é colheita de milho que ocorreu aqui na plantação. Então, sempre sobra esses resíduos aqui, como folhas, sabugos que ficam espalhados da colheita e coisas desse gênero, que ficam ali espalhados no chão mesmo. Esse lixo, apesar de ser um lixo classificado como lixo verde, que entra junto ali com o orgânico, que pode entrar novamente no ciclo natural de decomposição e virar adubo para a terra, muitos agricultores eles não utilizam desse método natural para o tratamento desse lixo. Eles simplesmente tacam fogo nessa colheita para que ocorra o reaproveitamento do solo de maneira mais rápida. Aí esse fogo pode se descontrolar, pode gerar grandes incêndios, tirando a grande poluição que gera para a atmosfera com a liberação de gases. Então esse é um problema muito grande que a gente acarreta aí com esse tipo de lixo agrícola. Outro tipo são embalagens de adubo, que apesar de serem de plástico ali, geralmente podem ser recicladas e coisas do gênero, ou seja, são resíduos. Essas embalagens, muitas das vezes, os agricultores eles simplesmente descartam de maneira incorreta, jogando ali no chão mesmo, de qualquer maneira. Isso acaba causando problemas para o meio ambiente. Por quê? Porque pode ocorrer uma chuva e acabar indo parar no rio e poluindo aquele rio com agrotóxicos, com coisas tóxicas mesmo para o ser humano, contaminando a nossa água. Então isso é um problema muito grande mesmo. Então é difícil, é complicado lidar com essas embalagens de adubos e agrotóxicos.
Já os pneus e as peças de ferro velho, muitas das vezes a gente encontra, sempre que, sei lá, você visitar uma lavoura, coisa do tipo, sempre vai ter um trator velho, um pneu jogado ali de canto e coisas do tipo. Muitos agricultores não sabem o que fazer com essas peças, então elas são classificadas mais como rejeitos. Por quê? Porque geralmente elas ocupam espaço, ficam ali de canto e não são reaproveitadas para nada. Então só ficam lá acumulando sujeira. Esses são os principais exemplos de lixo agrícola que a gente encontra. Apesar de ser um lixo encontrado em menos escala do que os outros tipos de lixo que a gente falou anteriormente, esse também é um lixo que pode acarretar em diversos problemas se não manejado de maneira correta, se não tratado de maneira correta. Então vamos falar agora, pessoal, do lixo hospitalar. Esse lixo, ele é gerado por hospitais, farmácias, centros de saúde no geral. Ele é um lixo muito perigoso, pessoal. Por quê? Porque ele é um lixo infectante, tanto para nós seres humanos quanto para outros animais. Então é um lixo que pode carregar consigo doenças e outras enfermidades do tipo. Do que é formado esse lixo hospitalar, pessoal, que a gente chama de lixo hospitalar? De objetos perfurocortantes, ou seja, agulhas, seringas, bisturis, tesouras utilizadas em cirurgias e coisas do tipo. De restos de materiais biológicos, ou seja, o que seria isso? Seriam restos de sangue, restos de tecido, de órgãos que foram retirados, gás com sangue que foi utilizado ali em curativos e coisas do tipo. Então, esses materiais eles podem carregar consigo doenças. Por ser material biológico, pode trazer consigo bactérias, vírus. Então, você não pode manusear esse tipo de material sem proteção, que você pode acabar se contaminando com doenças e coisas assim. Outro tipo de lixo também são os frascos de medicamentos, pessoal. Os frascos de medicamentos, eles podem ocasionar um sério problema. Por quê? Porque esses frascos podem ainda conter os medicamentos que podem ir parar em rios, contaminando a água, pode contaminar o solo, pode ocasionar a morte de outros animais que podem ingerir sem querer esses medicamentos e morrer. Então, é importante o descarte correto desses frascos de medicamentos. Tanto faz lá no hospital, na farmácia, quanto aí também na sua casa. Então, seu pai, sua mãe, eles também devem procurar um local adequado para descartar esses medicamentos e não jogar eles no lixo comum. E agora, além de todos os problemas de poluição que eu já falei para vocês, ocasionados pelos outros lixos lá, outros tipos de lixo, a gente vai falar de um dos principais problemas, que é o acúmulo de lixo e a relação que ele tem com a poluição do meio ambiente. O Brasil, ele é o quarto país que mais produz lixo. Nós brasileiros somos muito consumistas, então nós produzimos lixo a todo momento. Todo momento a gente está pegando um plástico, jogando um plástico, usando alguma embalagem, coisa do tipo. Então a gente produz muito lixo, tanto é que a gente está ali como entre os primeiros ali que mais produz lixo no planeta. E para onde é que vai todo esse lixo que a gente produz? Geralmente, pessoal, o lixo que é que é recolhido com os caminhões de lixo pelas prefeituras e coisas do gênero, ele é descartado de maneira inapropriada. Ele acaba indo para lixões a céu aberto, pessoal. O que seria isso? Esses são locais proibidos que geram diversos problemas. Eles são locais onde há um grande acúmulo de lixo de todos os tipos possíveis. Então ali tem lixo hospitalar, lixo agrícola, lixo industrial, tá tudo ali junto e misturado, ocasionando diversos problemas para o meio ambiente. Então, ele pode atrair animais, pode atrair doenças, pode acarretar na contaminação do solo, na contaminação da água. Há diversos problemas que esses lixões a céu aberto trazem. E entre eles, a gente pode destacar dois principais problemas desses lixões. O primeiro dele é a liberação de um gás chamado de gás metano. Esse gás, ele é um gás que polui a nossa atmosfera e ele ocasiona o que a gente chama de efeito estufa. O efeito estufa é um efeito que faz com que nosso planeta aqueça e gere diversos problemas ao meio ambiente.
Então esse é um gás muito complicado. Como que ele se forma nos lixões, pessoal? Basicamente, na decomposição do lixo, toda decomposição ela acaba liberando um gás, e esse é o gás fruto da decomposição do lixo, o metano. Outro problema também da decomposição dessa grande quantidade de lixo é que forma-se um líquido preto, grosso ali que a gente chama de chorume, pessoal. O chorume ele pode infiltrar-se no solo e chegar até os lençóis freáticos que a gente chama, pessoal, ou aquíferos, que nada mais é que o que? Os canais de água subterrâneos, como mostra aqui a imagem. Esses canais de água, esses aquíferos, eles são utilizados muitas das vezes para beber. Então, o pessoal vai lá, faz um poço e aí bebe aquela água, consome aquela água. Então, quando é contaminada essa água, pode ocasionar diversas doenças, como diarreias, pode ocasionar doenças mais sérias, como bactérias que podem proliferar ali na água por causa do chorume. Então, o chorume ele é muito tóxico ao ser humano. Então, é muito perigoso ter essa infiltração do chorume dentro da terra para ocorrer essa contaminação dos aquíferos que nós temos subterrâneos. Por esses dois motivos que os lixões a céu aberto podem ser muito prejudiciais para a saúde do ser humano que vive ali perto, para as populações que vivem ali perto, como também para as populações que vivem mais longe, porque ao contaminar o aquífero, ao contaminar o planeta, ele está afetando o meio ambiente. E como todos nós somos dependentes do meio ambiente, então quando um local afeta, acaba afetando todos nós como um geral. Então por isso que é muito perigoso. Então, qual que é a melhor maneira de resolver isso, pessoal? A melhor maneira, na verdade, que você pode ajudar nesse problema é produzindo menos lixo, sendo menos consumista. Então, quanto menos lixo você conseguir produzir, menor vai ser a escala, o tamanho desses lixões e menor vai ser o impacto para o planeta. Então, repense suas atitudes, repense seu modo de consumo para que nós consigamos extinguir esse problema do nosso planeta, ou pelo menos diminuir ele. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido essa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.